Muy buenas noches Muito boa a todos noite, los que están todos os que esta estão ocasión neste reunidos momento reunidos, junto al reverendo Mario junto com o Villegas, reverendo Mário Villegas, allá lá en Palmira, em Colombia, Palmira, na Colômbia. y los que están conectados también por E Zoom. também aqueles que estão conectados Hoy pelo miércoles Zoom 22 de hoje, julio de este año quarta-feira, 22 de julho 2026. deste ano de 2026. Esta ocasión Neste se está momento hablando está se sobre falando las sobre metas as que se metas tienen allí que se tem aí en ese auditorio nesse en auditório, donde pastorea el reverendo onde Mario pastoreia o Villegas, reverendo Mário Villegas, e estamos viendo las necesidades estamos que vendo as necessidades, aquilo que é necessário, cuando se hacen que eles tiveram las as actividades, necessidades quando y ahí uno ve cuáles son as atividades são feitas, las e aí a cosas pessoa que hay que vê mejorar o o que é que se tem que melhorar, ampliar, o que é que se porque tem que vean ustedes, ampliar, porque vejam la última vocês, vez se llenó, na última vez se aún los encheu até techos que se mesmo colocaram as estaban llenos por cobertas que foram completo, colocadas, y encheram-se recuerden completamente, as que cabanas, eso ya lo había hablado el tabernáculos, e Dr. isso William Soto o Dr. William cuando él Soto nos já decía tinha falado isso que quando ele nos los falava lugares se nos que iban a hacer os pequeños, lugares iriam ficar porque pequenos, él nos porque estaba ele nos estava mostrando mostrando lo que sería esa o que seria essa terceira tercera etapa en su etapa cumplimiento. no seu Todo iba a ser cumprimento. en una Tudo forma iria ser de progresiva. uma forma progressiva. Y estamos viendo allí una E necesidad, estamos vendo aí uma tanto de la necessidade lá, parte de la tanto luz, na parte da hay que luz, colocar algunos tem que colocar transformadores y alguns ciertas cosas transformadores e desse trabalho certas da coisas eletricidade, sobre esse trabalho da trabalho eletricidade, elétrico, o trabalho e também elétrico, a planta elétrica, de e outras também áreas em donde de também outras vimos áreas onde a também nós necessidade. vimos a necessidade. Hacemos um chamado a todos Nós os fazemos ministros, um irmãos, chamado a irmãs todos os e irmãs ministros, allá irmãos e em irmãs Colômbia, lá da Colômbia, que nos que unamos para nos que unamos para que todas essas áreas todas terminadas essas áreas estejam e também finalizadas, e também a parte a parte del auditório, do auditório, todo o que se está estendendo também mais tudo hacia que atrás, se hacia está os lados, estendendo também para para que trás e esté para os as lados, pessoas, os se hermanos, prolongando para que as E assim, pessoas e os irmãos e pronto irmãs estar fiquem novamente cômodos, e allá assim com brevemente ustedes. estar lá com vocês. Recuerden Estar aí com vocês. Lembrem-se que no solamente oramos por não apenas que Deus oramos siga proveyendo para que todo, Deus sino que continue também provendo trabajamos tudo, mas sim que com também nuestras manos, porque trabalhamos também com se nossas necessita mãos, mão de porque obra também se precisa de para mão de llevar a obra cabo para esas realizar labores. Miren aqui, esses labores, esses trabalhos. Vejam aqui nessas palavras de saudação, sábado 19 de janeiro de 2008. Foi uma saudação desde Goiânia, no Brasil, para São Felipe de Aracuí, Venezuela, via telefônica, por telefone, e ele diz aí, não apenas oramos, mas sim que trabalhamos para que se torne uma realidade a visão da carpa da tenda. Ou seja, ora-se também, mas também se trabalha, já seja ofertando, como também com nossas mãos. Diz, surja uma carpa gigantesca, uma tenda ou catedral, a qual dedicaremos a Deus, para que Ele se manifeste em toda a sua plenitude, tal como está prometido, e consequentemente, portanto, já estamos trabalhando para que uma tenda catedral gigantesca apareça, surja, e depois se tem que aparecer outra para que o mesmo ministério seja manifestado em outros países, pois então trabalharemos também nesse labor, nessa obra. Agora vejam como ele também aí nos diz que esse ministério de e sobre carpa, de carpa e sobre carpa também se estaria manifestando em outros países, para que se manifeste em outros países, para que se manifeste nessa grande carpa catedral. Ora, o Espírito Santo tem que ter um véu de carne. Tudo é tão simples que vejam vocês essa simplicidade, e sobre isso a Escritura diz que o Senhor não fará nada sem que antes revele seus segredos a seus servos os profetas. Vejam, a pessoa pode dizer que essa é uma Escritura fácil de entender, pode-se dizer assim, mas sabe o que? Essa é a escritura mais difícil de se entender. Por quê? Porque sempre em cada tempo que Deus vai cumprir o seu programa, tropeçam justamente com essa escritura. Tropeçam por quê? Porque essa escritura se cumpre num véu de carne, e sempre o tropeço é em um véu de carne.
o tropeço sempre acontece. Vejam que no tempo de Jesus tropeçaram com essa pedra, com essa pedra de ângulo, ou seja, que tropeçaram com Jesus. Essa pedra de ângulo, angular, e na sua segunda vinda diz que também tropeçariam com a mesma pedra de tropeço, com a própria pedra de tropeço. Agora, eu estive falando em uma conversa, creio que foi na quarta-feira que passou, onde nós falamos de que o burro tropeça uma só vez, apenas uma vez, mas essas pessoas tropeçam 1, 2, 3, 4, 5 vezes, continuam tropeçando em todas as fases ou etapas dessa pedra, em todas as fases dessa pedra. E ele diz nessa mensagem que são mais burros do que um burro. Isso está na mensagem As Obras do Sétimo Selo. Foi quando ele nos falou isto. Vejam, disse, os trovões são os que revelam o sétimo selo, e o sétimo selo é a vinda do Senhor, a segunda vinda de Cristo, e o sétimo selo, quem o tem? O anjo que era diferente dos outros, que é Cristo, o anjo do pacto. Tropeçaram com a primeira vinda desse anjo do pacto há 2000 anos atrás, e diz, não escrevas isto, porque tropeçarão com isso. Tropeçarão com essa mesma pedra, ou seja, que muitas pessoas são bem piores do que um burro, porque o burro não tropeça com a mesma pedra por 2 vezes ou ocasiões, ou seja, são um pouquinho mais burros do que um burro. Vejam vocês como tem pessoas que essa escritura de Amós capítulo 3, versículo 7 não a entendem, não a compreendem. E quando tropeçam com o véu de carne, então vêm a ser ou se tornam pessoas que combatem o programa divino. E vejam vocês aqui, onde ele diz que se tem que aparecer outras para que o mesmo ministério... Qual ministério? O ministério que Deus estaria operando na grande carpa catedral, para que o mesmo ministério seja manifestado em outros países, pois também trabalharemos para esse labor, essa obra. Isso é o que nós fazemos em todos os países. Estamos apoiando principalmente a grande carpa catedral, que eles continuem nos suprindo tudo o que precisamos, necessitamos, e também para todos estes lugares onde se está ampliando os auditórios. E lá na Colômbia nós temos o lugar lá em Suátia, que também estamos respaldando braço a braço ao nosso irmão Ivan Sarmiento, e também aqui em Palmira estamos respaldando a Mário, e também agora é necessário um empurrãozinho a mais para este trabalho, labor aí, para que brevemente esteja terminado. Estas partes que eles estão necessitando, precisando, esteja terminada. Agora ele continua dizendo aqui, mas em primeiro lugar temos que trabalhar pela primeira, até que se tenha que fazer tudo o que se tenha que fazer esteja pronta. Não apenas com o teto, com as cadeiras, o sistema de som, o sistema de luz, também todos esses lugares, pois se precisa também ter tudo isso pronto e preparado em todos esses lugares, já que são atividades ou reuniões que já estão acontecendo, se fazendo. E veja, tudo isso vai numa forma progressiva e numa forma simples. É por isso que ele disse que o sétimo selo seria tão humilde, tão simples, que se não vigiássemos, iria passar em branco despercebido. Debaixo dos nossos narizes estaria se cumprindo as coisas, e aquele que não é escolhido de Deus não o iria ver. Sempre iria começar... A parte dessa manifestação sempre iria começar de uma forma simples. Desde o seu início, o começo iria começar esse labor, esse trabalho, e aumentando até chegar no seu ápice, no topo desse ministério. Lembre-se que é um ministério que tem que estar no meio da sua igreja para Deus cumprir a visão da carpa, para Deus poder realizar a obra de reclamação. É necessário o título de propriedade na terra, e o título de propriedade alguém tem que tê-lo. E
assim poder realizar, fazer a obra de reclamação e cumprir assim, Deus cumprir a promessa da ressurreição e da transformação. Sem o título de propriedade no meio da igreja noiva, não pode haver ressurreição nem transformação, mas damos graças a Deus que temos o título de propriedade, que temos o instrumento, o ministério, ou seja, esse ministério da vinda do Filho do Homem com seus anjos, o Espírito Santo, operando esses ministérios de Jesus, de Moisés e de Elias, sendo operados pelo Espírito Santo em uma grande carpa catedral. E esse ministério, vejam, esse ministério também está em outros países realizando, fazendo esse labor, esse trabalho. Agora lembrem-se que se levantariam alguns, se levantariam contra e também alguns personificadores. E quando são personificadores, imitadores, é porque tentam fazer com que o povo mude o seu olhar, a sua visão daquilo que o povo tem que olhar e o cumprimento daquilo que Deus tinha prometido. Troquem a sua visão, os seus olhos para ele, já sejam ministros, pastores, ministros ou líderes, ou alguma outra pessoa. Todos esses são personificadores e imitadores daquilo que Deus estaria realizando, fazendo neste tempo. E vejam, nesta mensagem eu acuso esta geração, ele nos fala aí algo muito importante, porque as impersonificações, os impostores, personificações e impostores, e todos eles, ou tudo isso é para um propósito. E vejam, página 33 da mensagem, eu acuso esta geração, diz, estamos no final, no fim. No sumamente importante, em qualquer tempo a igreja poderá ouvir o desafio para vem, sobe nas alturas. E em cima escreve, o desafio sobe aqui. Assim como aconteceu reto lá, o desafio lá no Monte Carmelo, tinha-se que subir no Monte Carmelo. O segundo desafio lá no Monte da Transfiguração, tinha-se que se subir. E no Monte de Sião, a igreja do Senhor, no Monte de Sião, que é a era da pedra angular, aí está o terceiro desafio. E aí desenha uma pedra angular do lado esquerdo e as eras e uma seta para a pedra angular. E diz... Amém, exatamente, pondo-se em ordem. Vê? Assim se pôs em ordem lá o altar, lá no tempo de Elias, se arrumou o altar, porque se sobe a era de pedra angular, sobe-se à altura, nas alturas, para pôr as coisas em ordem, ordenadas. O Espírito Santo aqui fazendo a Jesus Cristo uma realidade através daqueles por quem ele pode operar, provando-se a si mesmo, ou obrar, provando-se a si mesmo. Desce, se retrata, o mostra, faz sinais, toma, faz sinais, fala sobre ele e todas as outras coisas, provando exatamente o que ele disse que faria, fazendo exatamente as coisas que ele disse que faria, escrituristicamente, não por algum credo ou uma ideia manufaturada de algum homem. Muito sangue, fogo, fumaça e coisas desse tipo, senão uma evidência espiritual messiânica, e desenha uma estrela de Davi à esquerda. Um grupo que não podem ser um grupo de personificadores, impostores e as outras coisas, mas isso só faz com que a palavra real brilhe mais, brilhe melhor. E vejam que formoso, isso é correto, isso é certo. Veja que o povo que é espiritual e que possa julgar entre o correto, entre o que é correto e o falso, escreve à direita julgar, e à esquerda escreve os personificadores, impostores, e atrás ele escreve, onde ele escreve, os personificadores e impostores apenas fazem com que a palavra real brilhe melhor, bem melhor. Em outras palavras, os personificadores e impostores apenas fazem com que a palavra real, o cumprimento da visão da carpa, da tenda, o ministério de Jesus, de Moisés e de Elias, brilhe bem melhor. Por quê? Porque quando há ou existe um dólar falso, é porque tem um verdadeiro. Em algum lugar, em alguma parte. E podem ver um monte de ministros e pessoas falando contra o cumprimento da visão da carpa, da tenda, mas isso faz com que essa visão da carpa, a cada dia ela brilhe mais, e brilhe mais, e brilhe mais o povo, brilhe mais o povo, brilhe muito mais o ministério, essa palavra real, brilhe bem melhor, vê? Agora vejam aqui, ele continua dizendo, não apenas com o
teto, mas também com as cadeiras, o sistema de som, com o sistema de iluminação. E se temos que colocar ar-condicionado, também colocaremos. Nós veremos isso se vai ter uma necessidade de se fazer isso. Agora vejam que até se falou de ar-condicionado. E eu lembro dessa vez quando também se falou da possibilidade de pôr aí ar-condicionado aí na grande carpa. E alguns estavam dizendo aí em alguns vídeos, mas como é que isso pode ser possível? Bom, tudo é possível para Deus. E, neste momento, podemos dizer que se tem que colocar ar-condicionado, poremos ar-condicionado na grande carpa catedral. Já Deus já nos proverá de tudo, e tudo se moverá para que isso se torne uma realidade. Agora continua dizendo, assim que já começamos e continuaremos até que vejamos uma carpa ou catedral gigantesca levantada para a glória de Deus. E vejam, já temos a grande carpa e já o ministério de Jesus, de Moisés e de Elias já está aí operados pelo Espírito Santo, realizando aquilo que ele prometeu, ensinamento, pregação, e isso são os trovões que estão sendo emitidos na grande carpa catedral. E assim os escolhidos de Deus, a noiva, que estava desejando e amando a sua vinda, desejando que chegasse a sua vinda, se cumprisse a sua vinda, tem recebido a sua vinda com os braços abertos. Isso está se preparando para ir para a ceia das bodas do Cordeiro, recebendo esse ensinamento sobre carpa. E não apenas os irmãos que se reúnem ou juntam na grande carpa catedral, mas sim todos aqueles nos diversos países que estão identificados com essa grande carpa catedral, que estão identificados com essa montanha de pão que o reverendo William Branham viu e que estava alimentando, diz ele, na página 1 do livro de citações. O parágrafo 1 diz aí, tinham cortinas colocadas atrás da plataforma, e o Senhor então me disse, puxa as cortinas. E quando eu fiz isso, eu olhei uma grande montanha de pão de vida. E ele então disse, alimenta estes. E virando-me para o entorno, vi gente vestidas de branco, vestidas em branco ou de branco, vindas por todas as partes, formando uma grande audiência. Agora vejam que essa grande audiência e essas pessoas vestidas de branco são os escolhidos de Deus, formando esta grande audiência em todos os países quando se conectam com o satélite cada vez que tem uma atividade. Esta é a grande audiência que vejam vocês que ele viu de pessoas vestidas de branco. São filhos e filhas de Deus, escolhidos de Deus, com as suas teofanias. E isso é o que Deus está cumprindo. Agora vejam e lembrem-se de que depois, pouco a pouco, vai se indo abrindo essa etapa para as fátuas, em direção às fátuas, onde já nos diversos países já estão pedindo literatura, nos diferentes países já se está trabalhando, levando literaturas para as denominações. Em Honduras, na Guatemala, em todos esses países da América Central está se trabalhando com tudo isso, e também no Brasil, no Chile, na Argentina e nos outros países da América do Sul, ou seja, Haiti, Santo Domingo, tudo isso é uma amostra de que a terceira etapa iria ser para todos os grupos. Então, de alguma forma, de algum jeito, vai ir se impactando esses outros grupos, os quais também receberão a bênção da terceira etapa. A parte dos incrédulos já é para condenação, mas eles também têm que escutar igualzinho os 144 mil, que também eles terão uma parte nessa terceira etapa. Agora vejam como é que Deus vai cumprindo tudo de uma forma, de um jeito tão simples, que aí nos foi falado que se não vigiássemos iria passar em branco, despercebido. Que Deus os abençoe e os guarde, e esperamos que todos os irmãos e irmãs que desejem de todo o coração, desejem se unirem com esse trabalho lá em Palmira com o reverendo Vário Villegas, podem fazer isso para adiantar esses trabalhos da luz que tem que conseguir os transformadores, para que onde se tenha as atividades, pois tenhamos a quantidade de voltagem que é necessária para poder fazer essas atividades lá em Palmira. Bom? Que Deus os abençoe, os guarde e enfrente todos unidos. E vemos que não apenas
é la gran carpa, sino a grande carpa, senão que tem muitos lugares onde estamos apoiando, há muitos lugares em que o fazemos porque cremos no cumprimento da visão da tenda da carpa. Aqueles que não creem na terceira etapa, os que não creem que o que se está fazendo é aquilo que Deus prometeu, pois não vão trabalhar então. E por si mesmo, como seriam conceituados como vadios, por si mesmos, porque não estão fazendo nada a favor dessa etapa tão gloriosa que Deus está realizando, cumprindo no meio da noiva, que é a terceira etapa, em pleno cumprimento, que foi o que falou, o reverendo William Branham falou disso, aquilo que ele precursou e que também nos trouxe essas boas novas, o doutor William Soto, que disse que em uma grande carpa catedral estariam os ministérios de Moisés e de Elias operados pelo Espírito Santo e que aí se estaria dando a fé de rápido, sendo operados pelo Espírito Santo, e isso é o que Deus está cumprindo. Aquele que não esteja trabalhando em todos os labores, trabalhos e fases do sétimo selo neste tempo final, ficam excluídos, ficam do lado de fora dessa bênção tão grandiosa de estar no reino desse Messias, desse ungido, que é o servo fiel e prudente, a quem, neste tempo final, Deus, pois, colocou sobre toda a sua casa e está dando o alimento a tempo. Que Deus os abençoe e guarde a todos e que continue nos provendo tudo aquilo que necessitemos. Precisamos, não só para este auditório de Palmira, mas sim para todos aqueles que se estão construindo nos diferentes países, ampliações, compras de alguns terrenos, para que esse ministério sob carpa, debaixo de carpa, também esteja ministrando nesses lugares, como o esteve fazendo, percorrendo Elohim percorrendo a América Latina e o Caribe, cumprindo essa promessa da terceira etapa, impactando, em primeiro lugar, a noiva, depois as fátuas loucas e depois o povo hebreu. E para os incrédulos, para o mundo, ora, juízo então, para que eles entendem que já não têm oportunidade, chance. Que Deus os abençoe e guarde, todos passem muito boa noite.